Olá, estudantes do Livro dos Espíritos, dessa turma da quinta-feira, né? A aula hoje é do dia 4/6, 20 horas, e nós estamos estudando o livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, o item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. É a primeira parte da aula de hoje. Nós estamos na questão 953A. E a questão 953A é a seguinte: concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Aí a resposta é a seguinte: é sempre uma falta de resignação, né, por não esperar o momento determinado por Deus, vamos assim dizer. É lógico que seria talvez menos grave, não sei se podemos dizer assim, mas é uma falta de resignação. Teve recentemente uma declaração do Papa Francisco, que a gente deve pensar ele como uma pessoa admirável, claro, um cristão. Ele colocou que nós temos sim que lutar pela vida, sempre, até o último momento, mas ele falou depois uma frase, ele falou, mas não prolongá-la de forma indefinida, não é? Como ele quis dizer assim, existe um limite em que não tem mais vida ali, né? E às vezes só aparelhos. Então, a gente tem que lutar pela vida, mas existe um momento em que realmente já está na hora do desligamento. O Richard Simonetti, palestrante, escritor espírita, que contava que aplicando passe num senhor com mais de 90 anos, que não falava já há muitos anos, filhos, netos criados, bisnetos grandes, família equilibrada, em todos os sentidos, inclusive todos encaminhados do ponto de vista material, e ele falava para o senhor, falou, olha, o senhor já cumpriu a missão aí, o senhor está se agarrando ao corpo que já não oferece mais condições, relaxa, né, que está na hora do senhor partir. E ele falava que ele não falava, mas conseguia só mexer o dedinho e fazia assim com o dedinho para o Richard. Então, assim, existe um momento em que podemos partir, mas não tem motivo para abreviarmos isso. No caso dos animais, eu falei num outro vídeo, né? É diferente, eles não aprendem com o sofrimento, mas no nosso caso, até o último instante, nós estamos aprendendo. A questão 953b. Nesse caso, quais as consequências de tal ação? Bom, mais ou menos como eu falei na anterior, é proporcional. Deus é justo e tudo é proporcional. Então, fazendo uma simulação aqui, que a vida foi encurtada em poucos segundos, né? Em poucos minutos, talvez. Lógico, existe uma proporcionalidade, né, não só pelo tempo, mas porque realmente era uma vida que já estava se esvaindo. Então, Deus, né, as leis de Deus. Deus não é um ser humano que fica olhando caso a caso como um juiz, analisando. Mas as leis de Deus consideram cada situação, tá certo? Agora nós estamos na questão 954. Kardec pergunta: uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? O Espírito Verdade responde que não há culpabilidade se não há intenção. Mas aqui vamos fazer uma análise. Claro, a pessoa não tinha intenção de morrer, então não é um suicídio propriamente. Mas ela responderá pela imprudência, não é? Eu digo até assim de alguns esportes radicais, né? As pessoas se colocarem numa situação onde a chance de sobrevivência é às vezes muito pequena. Eu me lembro do texto sobre o duelo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que, né, fazendo consideração assim, se nós tivermos a certeza de que vamos vencer um duelo, na época do Kardec ainda tinha duelo, né? Nós somos um homicida,
né? Se o outro lado é muito mais fraco, nós temos certeza. E se nós entramos num duelo com a certeza de que vamos perder, nós somos um suicida, né? Tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos tem esse posicionamento. Então veja, ao nos colocarmos numa situação de risco desnecessariamente, de alguma maneira nós estamos sim cometendo suicídio, mas é lógico que não havia intenção, né? E isso sempre é levado em conta. A questão 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como se tendo suicidado e sofrem as consequências disso? Bom, essa era uma prática na época do Kardec, que ele pergunta, e ele fala, bom, precisa ver primeiro se elas queriam se matar. Às vezes elas são forçadas a essa situação por conta de um ritual, de um costume daquela sociedade, mas que essas práticas tendem a desaparecer, né? O que vai contar muito é a intenção, quer dizer, se ela fez, ela vai responder por isso, lógico, dentro também da proporcionalidade dos valores sociais. Agora, se ela não queria e de alguma maneira as pessoas a forçaram aquilo, aí houve um homicídio, na verdade, né? Não um suicídio. Então, as práticas ainda desse tipo, que já diminuíram da época do Kardec para cá, mas não podemos dizer que estão totalmente assim, extintas da nossa sociedade, né? De tempos em tempos a gente vê algumas notícias que nos surpreendem negativamente, então vai depender, claro, da intenção de quem provocou aquele ato. A questão agora é a 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Muito pelo contrário, não é? Já falamos disso numa questão anterior. Perdi meu filho, quero reencontrá-lo, então vou me matar para reencontrar meu filho. Não vai funcionar. A tendência é que eu me mantenha ainda mais afastado, porque fazendo isso, vou me colocar numa situação de desequilíbrio e essa situação tende a me afastar dos meus entes queridos, de não conseguir encontrá-los com a brevidade que eu gostaria, né? Então não é realmente um caminho a ser seguido. A questão agora é a 957, a última aqui do capítulo, depois vem um comentário. Questão 957. Quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências são diversas, não é? É muito comum a gente ouvir nas casas espíritas as pessoas falando, não, porque acontece tal coisa com o suicida. Existem muitas possibilidades. Aqui a gente vai ver assim algumas mais comuns, não é? Uma que o Kardec fala que o Espírito Verdade, aliás, fala que é muito comum, é o desapontamento. O suicida queria resolver, se livrar de uma situação e descobre que isso não acontece. Então, todos os suicidas passam pelo desapontamento porque não solucionam nem se livram do problema. Ficar preso ao corpo, né, e até sentir a decomposição desse corpo é uma das possibilidades. Não quer dizer que todos os suicidas passam por isso. Reviver o momento do suicídio é uma das possibilidades, que não quer dizer que todos passem por isso. Alguns se recuperam até relativamente mais rápido no mundo espiritual, mas terão em encarnações futuras que responder por essa agressão ao seu corpo físico e perispírito, não é? Que vai marcar então o corpo em formação numa outra existência. Outros já, com o próprio desequilíbrio do ato, entram no mundo espiritual em estado de total desequilíbrio também. Então é variável a situação do suicida no mundo espiritual. Não é boa, não é uma situação feliz. E para encerrar, é um comentário do Herculano Pires até, né? O Kardec, diferente das outras religiões, né? O Espiritismo fez o quê? Entrevistou os suicidas. Então tem uma base assim, ó, o que aconteceu com você? E
de muitas entrevistas, chega-se a alguns consensos, tá bom?